Eu sou o Dr. Ricardo Brunetti, ortopedista, e estou aqui hoje a convite dos responsáveis por esse canal de informações para falar um pouco sobre a chamada hérnia de disco. Foi detectada uma extrema curiosidade, número de acessos sobre esse assunto nos sites e canais de busca e nas redes sociais. É um assunto extremamente vasto e cheio de alternativas terapêuticas dependendo do grau, local e intensidade do comprometimento ao nível da coluna. Em relação ao ozônio como meio de tratamento, o que ele faz na hérnia de disco? O ozônio ele tem a capacidade, segundo a literatura, de regredir processos inflamatórios, de melhorar a condição circulatória local, ele regride processos de fibrose e, segundo trabalhos feitos fora do Brasil, ele teria a capacidade de regredir o núcleo pulposo, que é o centro do disco. Então, o que é isso? Olhando aqui na maquete, nós temos um pedaço da coluna. Nesse pedaço nós podemos ver osso, disco, osso, a chamada raiz nervosa e aqui a chamada medula, por onde passam todos os nervos. Essa é a parte posterior da coluna, as suas costas, vamos dizer assim. E a barriga estaria nesse nível aqui. Isso é um aspecto mais ou menos normal de uma coluna. Se nós olharmos nessa posição, o que nós vamos ver aqui em vermelho é a chamada hérnia de disco, que tecnicamente poderia ser um abaulamento, uma protrusão, hérnia ou hérnia extrusa. Na realidade, ela se forma quando a parede do disco enfraquece e o conteúdo que está aqui dentro, que é o núcleo pulposo, extravasa e forma essa herniação. Como ela comprime ou a raiz nervosa ou diretamente a medula, ela produz dor no local ou aonde a raiz nervosa vai. Então, este é o aspecto da coluna, uma região teoricamente normal. Aqui nós temos o abdômen, aqui nós temos as costas, uma vértebra e o chamado disco, que fica entre elas. Uma raiz nervosa e aqui dentro, em amarelo, é a medula, por onde estão passando todos os nervos e emitindo as suas raízes em cada espaço discal. No outro lado, nós temos a chamada hérnia de disco. Essa é a representação figurativa deste fenômeno, que pode ser classificado em abaulamentos, protrusões, hérnias extrusas. O que ele é na realidade é um enfraquecimento da parede do disco que permite o extravasamento do seu conteúdo, chamado de núcleo pulposo. Quando esse extravasamento ocorre, se ele é na região anterior, abdômen, há muito espaço. As coisas podem sair para um canto ou para outro, não há um efeito deletério muito grande. Quando esse núcleo pulposo extravasa para a parte posterior, ele atinge a raiz nervosa, ou então a medula. Isso provoca dor no local ou dor irradiada, dependendo de onde essa raiz nervosa vai. Em relação aos tratamentos feitos com isso, nós podemos ressecar essa hérnia, nós podemos retirar esse disco e colocar um disco novo. Existem inúmeras técnicas. O que a ozonioterapia faz, como nós falamos, como ele é um agente anti-inflamatório, reduz fibrose e teria a capacidade de regredir o núcleo pulposo, ele poderia transformar esse tipo de imagem em retorno a essa condição. Com isso, nós teríamos uma recuperação do quadro de dor, que é o mais comum para os pacientes. Em relação específica à ozonioterapia, os tratamentos feitos segundo a literatura são em 4 áreas. Nós temos um tratamento mais profundo, onde através de radioscopia ou medicina guiada, nós introduzimos uma agulha exatamente a nível do disco e injetamos dentro do disco o ozônio, que teria essa capacidade de reduzir processo inflamatório e como se fosse enrugar esse núcleo pulposo, puxando para dentro de novo a chamada hérnia discal.
Outro nível de atuação seria um pouco mais superficial, onde nós colocaríamos o ozônio próximo à raiz onde ela está sendo agredida. Este também pode ser feito em centros cirúrgicos, segundo os relatos da literatura. Casos mais superficiais, nós podemos introduzir a agulha dentro da musculatura paravertebral até próximo às interlinhas articulares. A hora que o ozônio é despejado nesse lugar, ele tem uma atração por processos ácidos. E toda inflamação, todo tecido degenerativo tem essa característica, ele é ácido. Então ele migraria para as regiões comprometidas. Esse é o tratamento mais comum feito nos dias de hoje. E temos também os pontos mais superficiais, que aí utilizam os pontos de acupuntura, só que em vez da agulha nós utilizamos o ozônio nesses pontos. E utilizam os pontos da chamada terapia neural. Com isso, nós temos uma gama de alternativas para poder usar essa técnica para auxiliar a melhora dos sintomas causados por esse mal tão comum na população. Espero que vocês tenham me entendido. Isso é apenas um resumo de um assunto que é vastíssimo, tanto é que existem especialistas que estudam anos e anos este tipo de patologia. A boa notícia é que a grande maioria das hérnias discais tem cura. O estudo, a leitura, a análise criteriosa das fontes de informação, a consulta com médicos experientes são em conjunto o melhor instrumento para você que nos assiste optar pelo melhor tratamento, aquele que lhe parecer mais seguro e efetivo. Para encerrar, gostaria de agradecer o convite feito por esse canal de comunicação para falar desse assunto tão importante. Obrigado.